Livro Breve História das Assembleias de Deus no Ceará. Autor Pastor José Teixeira Rego. Edição 1942. Página 2. Este opúsculo é dedicado a, abro aspas, Assembleia de Deus do Brasil. O autor. Duas palavras. Compreendendo a necessidade existente de deixar gerado para as gerações futuras algo da história acidentada da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, resolvemos escrever o presente livrinho intitulado Breve História da Assembleia de Deus no Ceará, no qual narramos com dados verídicos a vida de uma religião de moral puramente cristã, enquadrada nas leis de uma nação que se rege por uma Constituição profundamente democrática. É possível que alguém animado por espírito de crítica possa ter nestas simples narrativas alguma coisa diferente de sua maneira de pensar, mas querendo acrescentar, não estamos escrevendo para sábios e, sim, para os simples. Portanto, procuramos seguir uma linguagem ao alcance de todos. O presente opúsculo deixa de falar sobre os municípios de Lavras, Arneirós, Saboeiro e outros, por absoluta falta de dados. Entretanto, a nossa igreja mantém trabalhos evangélicos em todos os recantos do território cearense. O autor, março de 1942. Na próxima página, início do movimento pentecostal no estado do Ceará. Em 1914, ano em que rebentou a Grande Guerra, que foi uma das maiores catástrofes para a humanidade que se diz cristã, durante a qual foram avasalados milhares de lares pelo cortejo trágico de misérias deste mundo cheio de lástimas e maldades. Enquanto os diplomatas do velho mundo se batiam nas chancelarias procurando um meio de pôr termo ao conflito, veio da cidade de Belém, capital do estado do Pará, uma mulher crente de nome Maria Nazaré, a qual vinha visitar e testificar as obras do Senhor aos seus parentes que moravam na serra de Uruburetama, município de São Francisco. Aconteceu que seus parentes não aceitaram o testemunho daquela humilde mulher que com tanto prazer trazia-lhes as boas novas de salvação, com maltratos
e injúrias fizeram com que ela buscasse outro abrigo. Tendo Maria Nazaré conhecimento de que no sítio Santana, localizado naquela serra, havia uma congregação presbiteriana independente, dirigiu-se para lá, onde foi bem recebida pelos seus encarregados, Raimundo de Sales Gomes e seu genro Vicente de Sales Bastos. Nazaré, encorajada com as provas de amizade cristã que recebeu, começou a testificar para eles, mostrando o batismo do Espírito Santo, com os dons visíveis, de línguas estranhas e outros. A congregação aceitou, e assim, enquanto lá na Europa os homens davam início à sua destruição, o Senhor Jesus começava a edificação de sua igreja neste estado para a salvação de muitos. Nazaré não dormiu sobre os louros da vitória conquistada. Continuou, no entanto, a sua missão, visitando a fazenda Lagoinha, de propriedade de Curdulino Teixeira Bastos, em cuja residência se reuniu uma pequena congregação presbiteriana com a mesma denominação de independente, a qual, ouvindo as novas que aquela serva do Senhor lhes anunciava, com tanta fé, aceitou o batismo no Espírito Santo. Maria Nazaré, voltando a Belém, deu notícias da obra começada nos sertões do Ceará, onde outrora os homens, acossados pela seca, morriam sem alimentos para o corpo e para a sua pobre alma, presa por Satanás, mas que agora viam raiar a luz bem-vinda do Evangelho de paz e salvação. Eu abro um parêntese para explicar o seguinte: as informações do pastor Teixeira Rego são diferentes após o encontro da agenda do Gunnar Wingren, que eu recebi. Essa agenda prova cabalmente que Maria de Nazaré permaneceu no Ceará. Ela não retornou a Belém. Fato de que ela estava presente quando Adriano Nobre chegou no Ceará e também quando Gunnar Wingren chega no mesmo ano, em dezembro, e a Nazaré foi companhia dele. Portanto, Nazaré passou apenas um telegrama para Belém do Pará e não retornou, como está escrito no livro do pastor Teixeira Rego. Fecho parêntese. A igreja em Belém, ao ter conhecimento que o Ceará recebera a palavra do Evangelho, enviou com presteza à Serra de Uruburetama o pastor Adriano Nobre. Naquele mesmo ano, em Santana e Lagoinha, foi um verdadeiro despertamento pentecostal. Mais de 200 pessoas aceitaram e receberam o batismo no Espírito Santo. Não tardou o inimigo se levantar na pessoa de Valdivino Teixeira Bastos,
rico proprietário, irmão de Cordolino Teixeira Bastos. O chefe político, Coronel Josué Teixeira Bastos, deu todo o apoio ao perseguidor Valdivino Bastos. Subornaram o delegado de polícia, que era um civil. Este mandou prender o pastor Adriano Nobre e, com violência e impropérios, recolheu-o à cadeia da cidade de São Francisco. Quando o pastor era transferido ao cárcere, foi rudemente vaiado, porém, sofreu pacientemente como um verdadeiro servo de Deus. Ao ter ciência do caso, o doutor juiz de direito da comarca, hoje desembargador Olívio Câmara, mandou pôr imediatamente em liberdade o referido pastor, pondo termo à perseguição. Passado o primeiro furacão, lançado pelo inimigo, a igreja continuou firme. Foi consagrado pastor o então dirigente Vicente de Sales Bastos. Em 1915, o missionário sueco visitou aquela igreja, pondo o serviço em boa ordem. Abro parêntese para mais uma explicação. Percebe que ele fala de 1915, quando se refere a Gunnar Vingre, é que havia apenas informações de 1915, porque a agenda de 1914 havia sido extraviada. Essa informação de que o Gunnar Vingre esteve aqui em dezembro é porque, em minha pesquisa, eu localizei um texto editado pelo Jornal da Presbiteriana Independente, do encontro do missionário Gunnar Vingre com Alfredo Alípio do Vale, e este escreveu neste periódico uma matéria de que o Gunnar Vingre estava vindo para o Ceará. Portanto, esse fragmento histórico, ele é único na nossa história e relata exatamente o momento em que o Gunnar Vingre chegou aqui no Ceará. Fecho aqui o parêntese. Continuando. 4 anos depois, a igreja foi novamente visitada pelo missionário sueco Otto Nelson, a quem foi cedido o salão da Câmara Municipal, onde pregou a sã doutrina mais de uma vez, com grande sucesso. Nas congregações de Santana e Lagoinha, foram consagrados a diáconos os crentes Raimundo Gomes e Raimundo Sales Gomes. Veio a seca de 1919, fugindo ao terrível flagelo, o crente Manuel Antônio emigrou da Serra de Uruburetama para a praia de Paracuru. Ali passando, Manuel Antônio começou a testificar da salvação em Cristo Jesus. Os habitantes daquele trecho do litoral cearense, que eram
completamente ignorantes acerca do Evangelho, diziam que ele era, abro aspas, protestante, apesar de não saberem o que vinha a ser protestante. Manuel Caetano, proprietário do sítio Alagadiço, localizado na mesma região, mandou chamar Manuel Antônio para trabalhar em sua propriedade. Entretanto, o seu desejo era saber o que Manuel Antônio anunciava. Sucedeu que, depois de ouvir o crente Manuel Antônio, juntamente com a sua família, acreditaram na mensagem salvadora. O pastor Vicente Sales Bastos, tendo-os visitado, batizou-os conforme o rito por imersão. Dali, o trabalho se estendeu porque o proprietário do sítio, abro aspas, Jardim, Francisco Barroso, aceitou o Evangelho com sua família, isto no ano de 1922. O sítio Jardim está localizado no mesmo município. A conversão de Francisco Barroso deu-se da seguinte maneira. Ele se achava bastante doente e, mediante a oração da fé, foi curado. O pastor Vicente Sales Bastos, auxiliado pelo evangelista Luiz Gonzaga Bastos e o diácono Raimundo Gomes, organizaram e cuidaram do campo da praia. Em 1927, Domingos Viana, proprietário do lugar Cana Brava, no termo de Paracuru, ouvindo falar do Evangelho, mandou chamar o crente Manuel Caetano para lhe explicar alguma coisa sobre a salvação em Cristo Jesus, no que foi atendido por aquele servo do Senhor. O resultado foi magnífico. Domingos Viana e sua família se converteram a Jesus. O pastor Sales Bastos, tendo sido avisado do novo sucedido, visitou, abro aspas, Cana Brava, vindo em sua companhia o seu auxiliar Luiz Gonzaga Bastos. Em Cana Brava, fundaram uma próspera igreja. Em 1928, o pastor Sales Bastos passou o campo da praia ao pastor Juvenal Roque de Andrade. Felizmente, as perseguições já haviam passado. O campo prosperou e abriram-se novas portas ao Evangelho em Calumbi, Casa de Telha, Maleitas e Muriti. Vindo o ano de 1929, o narrador destes fatos, tendo chegado do Rio de Janeiro em visita a seus parentes, domiciliados em Uruburetama, verificando-se, neste momento, uma crise no campo da praia, o pastor Juvenal passou a direção do referido campo ao recém-chegado. No pastorado de José Teixeira Rego, o campo da praia se normalizou. Construiu-se um templo em Cana Brava e edificou-se
um cemitério em Jardim. Foram batizados nas águas 79 crentes. Abriu-se trabalho em Maniçoba, distrito de São Luís do Curu. Abro um parêntese para dizer que esta é a cidade onde nasceu o pastor José Wellington Bezerra da Costa, em 1934. Depois nasce o pastor Ademir Siqueira e, posteriormente, o historiador Carlos Castro, em 1961. Fecho parêntese. Sendo vencidas as primeiras perseguições, José Teixeira volta ao Rio de Janeiro, entregando ao campo ao pastor Vicente Sales Bastos, em 1930. Vicente Sales Bastos teve como auxiliar o evangelista Antônio Davi de Oliveira até o ano de 1936. Neste ano, 1936, Vicente Sales se desviou, tendo em seguida falecido. Preciso abrir mais um parêntese. Informações que obtive do filho de Vicente Sales Bastos. Ele relatou que seu pai não faleceu desviado, e sim cuidado por uma senhora que, com muita dó deste pastor, passou a colaborar com a vida dele. E o pastor Vicente Sales Bastos, na verdade, teve o seu relacionamento conjugal quebrado, a mulher o abandonou, ele ficou desorientado e saiu pregando o evangelho a ermo. Dá-se a entender que as informações recebidas pelo pastor Teixeira é de que ele tinha buscado outra mulher após esse fato desastroso que aconteceu com ele, e por esse motivo ele deixou relatado essa informação. Fecho parêntese. Neste ano, 1936, Vicente Sales Bastos se desviou, tendo em seguida falecido, motivando o regresso de José Teixeira no campo da praia. O autor já era pastor em Fortaleza. Para melhor marcha do serviço, foi consagrado pastor o crente Antônio Alves, ficando o mesmo encarregado de dirigir aquele campo, tendo como sede a vila de São Luís do Curu, onde foi construído um bonito templo. Adquirimos uma casa contígua ao mesmo para residência pastoral. Antônio Alves e seus auxiliares não têm poupado sacrifícios, levando a palavra da salvação a outros lugares, onde vão fundando prósperas igrejas e congregações nos municípios de Itapipoca, Arraial, entre parênteses, Uruburetama, Pentecostes e Acaraú. Convém notar que, no lugar denominado Cruzati,
no município de Itapipoca, o trabalho do Evangelho sofreu as mais terríveis perseguições. Os crentes foram presos, suas casas apedrejadas e sofreram outros danos. O Senhor, que não desampara aqueles que o buscam com sinceridade, deu vitória a seus servos que tudo sofreram, confiantes em suas benditas e infalíveis promessas. Hoje, Cruzati é um povoado crescente, com 48 casas de tijolo, possuindo um magnífico templo, edificado no centro de uma praça. Atualmente, o nome desse povoado é Betânia. Os inimigos já não podem mais perseguir os servos do Senhor, porque não habitam mais ali. Desapareceram daquele lugar de um momento para o outro, sem saber como. Deus o sabe. Na vila de Riachuelo Antigo, ou Antiga Riacho da Sela, no distrito de Curu, distante da vila de São Luís do Curu, apenas 14 quilômetros, temos um salão de cultos e uma casa pastoral, os quais foram doados pelo irmão Antônio Bastos. Este trabalho esteve aos cuidados do evangelista Antônio Rodrigues, a quem o Senhor abençoou grandemente. Entretanto, no fim deste ano, por motivo de conveniência, foi preciso retirá-lo de lá por algum tempo ou definitivamente. Novos trabalhos têm se fundado e consolidado no campo de Antônio Alves, no município de São Gonçalo, nas fazendas Rucinha, Mocó e Tapado. Nesta última, o Senhor salvou 23 pessoas no mês de março de 1940, entre as quais se encontrava o proprietário da dita fazenda, Juvencio da Rocha. Durante uma semana foram batizados com o Espírito Santo 19 pessoas. Glória a Deus! O caso de Arraial.